Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, e o vídeo de hoje é o relato de parto. Esse vídeo eu já queria gravar ele faz uns dias, mas tava meio... a gente tá entrando na rotina ainda, né? Tá tudo muito novo, tudo muito diferente aqui em casa, então foi bem... demorei um pouquinho pra gravar, mas saiu. Vamos lá. A primeira pergunta que todo mundo me faz: qual foi seu parto? Foi parto normal. Graças a Deus eu consegui. Eu queria muito o parto normal por questão da recuperação, que todo mundo falava que era uma recuperação mais fácil, que seria mais rápido ali, né, a recuperação. E como a gente mora, todo mundo sabe, a gente mora em outro estado, não tem rede de apoio nenhuma, é apenas eu e o Guilherme. Então eu pensei, o parto normal vai ser a melhor saída pra mim, eu vou conseguir me recuperar mais rápido, até porque o Guilherme só vai ficar 20 dias em casa, depois vai ser só eu e ela. Então a cesárea me assustava um pouco, e também eu tenho medo de cirurgia, tenho medo de... não é nem medo do corte, eu tenho aflição assim de corte, de ponto em si. Então eu ficava pensando em como ter que cuidar e, sei lá, me dá até hoje eu tenho uma aflição assim em falar sobre saber de corte, essas coisas assim, eu não gosto muito. Mas enfim, foi o parto normal, graças a Deus deu tudo certo, correu tudo bem. E eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência. Então vamos lá. Vou tentar especificar o máximo pra vocês. Já adianto que tem muita coisa que eu não lembro muito bem. Tem algumas coisas assim que meio que apagou da memória no auge da dor. Eu já tinha visto vários relatos de pessoas falando que no auge da dor ali esquecia de algumas coisas, que tinha coisas que não lembrava, e realmente aconteceu comigo. Tem alguns episódios, algumas coisas que eu realmente não lembro. O Guilherme conta e eu realmente não lembro dessas partes assim. Mas eu vou tentar relatar o máximo possível pra vocês. Bom, tudo começou no dia 28. Eu tinha consulta de pré-natal, né? Era numa sexta-feira. Eu fui na consulta, cheguei lá, tudo bem, tudo maravilhoso. A médica me examinou, tava tudo bem, tanto comigo quanto com a Lorena. Então, vida que segue. Só que na reta final da gravidez, ela tava me pedindo pra fazer um exame que chama MAP ou cardiotoco, tem esses dois nomes. Que esse exame nada mais nada menos é que você fica 20 minutos deitada de lado, eles colocam dois aparelhos na barriga, e um aparelho mede frequência cardíaca do bebê, e o outro aparelho mede se tem contração ou não, e a intensidade dessa contração. Então, uma vez na semana, eu tava fazendo esse exame. Então, uma vez na semana eu ia no pré-natal e uma vez na semana eu fazia esse exame. Então, ela tinha pedido pra mim pra fazer esse acompanhamento até a Lorena nascer. Então, na sexta-feira eu fui, fiz a consulta com ela e tal, e meu pré-natal era no hospital onde eu ia ganhar a Lorena, não era em consultório separado, era no mesmo hospital que eu ganhei ela, eu fazia a consulta de pré-natal. Então, como eu já tava lá no hospital, ela falou assim: Carol, vamos fazer um cardiotoco, vamos ver. Na verdade, o MAP, né? Ela falava MAP. Vamos fazer um MAP pra gente ver como que tá. Aparentemente tá tudo bem, super saudável vocês duas, mas vamos. Como eu tinha feito na segunda-feira e numa sexta, ela falou: vamos fazer por desencargo, já tá com 37 semanas e 4 dias. Tá bom, vamos fazer. Aí subi, era o andar que é o pré-natal no andar de baixo, e o pronto-socorro era no andar de cima. Então eu subi, fui lá, dei a entrada e tal, fiz todo o exame bonitinho. Chegando lá, a minha pressão deu um pouquinho alterada. Minha pressão sempre na gravidez, antes também, sempre foi baixa, sempre foi 10 por 7, 10 por 8, 11 por 8. O máximo que chegava a minha pressão era 12 por 8. E aí cheguei lá esse dia, na hora que eles mediram minha pressão tava 13 por 8. Aí eles falaram: ó, a gente não pode te liberar enquanto essa pressão não estabilizar. Então você vai ter que ficar aqui, vamos fazer o MAP, né? Vamos fazer tudo bonitinho. E aí a gente vai medindo sua pressão a cada 1 hora. E a gente vai fazer um exame de urina pra saber se tá tudo bem, pra saber se não tem pré-eclâmpsia, porque agora no fim da gravidez pode ser que aconteça de ter, né? Então, aí eles pegaram e fiz o exame de urina, fiquei lá, tal. Saiu o resultado do exame de urina, tudo bem, não tinha alteração nenhuma, não tinha nenhum risco de pré-eclâmpsia, tava tudo bem. E minha pressão tinha voltado ao normal. Aí eu fiquei lá, acho que umas 2 horinhas. Beleza, tava tudo bem. Me liberaram pra vir pra casa. Saí de lá, já era 8h20 da noite. Aí eu fui jantar na casa dos meus amigos, né? Eles tinham chamado a gente pra ir jantar lá. A gente foi.
ficamos lá até tarde. Chegamos em casa, já era 00:40 mais ou menos, tal. Fui, tomei banho, tudo, deitei, fiquei mexendo um pouquinho no celular ainda. E aí peguei no sono. Sei que na hora que eu fui guardar o celular, eu olhei no relógio, ia dar 1 hora mais ou menos. Aí deitei, dormi. Quando foi 2h15 mais ou menos da manhã, eu acordei com uma sensação de como se estivesse estourando uma garrafa de champanhe, uma garrafa de vinho, aquele vácuo que faz o barulho. Eu acordei com essa sensação. Aí eu acordei assustada. E aí eu já fiquei naquela, tipo, será que eu tava dormindo? Será que eu tava dormindo? Não, será que eu tava sonhando? Ou será que realmente aconteceu alguma coisa? Aí peguei e sentei na cama, nessa que eu sentei na cama, eu senti escorrendo um líquido. Daí eu já acordei o Guilherme e falei, minha bolsa estourou. Isso já era umas 2h20 mais ou menos. Aí ele, será, tal? Daí eu falei, não, vou levantar pra ver. Nessa que eu levantei da cama, realmente, começou a descer um monte de líquido pelas pernas. E aí eu falei, realmente, minha bolsa estourou. Daí eu peguei e fui pro banho. Aí fui tomar banho e tal. E aí ele falou, você vai querer ir pro médico agora? O que a gente vai fazer? Aí eu falei, eu vou esperar um pouquinho, vou tomar um banho com calma, sem pressa, e a gente resolve o que a gente vai fazer. Aí nessa fiquei no banho lá, acho que umas meia hora mais ou menos no banho. E aí eu comecei a ver que o líquido começou a sair um pouco rosado. Aí eu fiquei meio em dúvida, porque até onde eu tinha pesquisado, até onde eu tinha estudado sobre quando a bolsa rompesse, é que se o líquido tivesse claro, não precisava ter pressa de ir pro hospital, mas se tivesse escuro ou com sangue, que era melhor ir. Daí eu falei, ó, como tá um pouco rosado, vamos ir. E a maternidade que eu ganhei não, está em reforma. Então eu falei assim, ó, como tá em reforma lá, a gente tem que andar um pouquinho. Então, aí o Guilherme falou assim, eu acho melhor a gente ir, que a gente vai sem pressa, aproveitar que você não tá com dor, porque até então eu não tava com dor. Aí, eu falei, então tá, então vamos. Daí a gente foi, terminou, eu arrumei a cama, arrumei tudo bonitinho, deixei tudo organizado, re- é, recapitulei lá as malas, dei uma olhada de novo, vi se estava tudo, tanto o meu quanto dela, tava tudo certo, colocamos as malas no carro e fomos pro hospital. Chegamos lá, fiz minha ficha de entrada, era questão de 4h30 da manhã. Aí o médico me examinou e a bolsa realmente terminou de romper nessa que ele foi me examinar. Aí ele, ó, realmente a bolsa rompeu, você está em trabalho de parto, a gente vai fazer a sua internação e agora vai depender do teu corpo e da Lorena como que vai ser, né? É, então aí fez os papéis da internação e tal, aí tem que fazer alguns exames de teste de HIV, hepatite, sífilis, eles fazem um monte de teste ali e o exame do Covid, né? Que para poder internar tem que ter o exame. Aí fiz todos esses exames, até aí eu tava começando a me dar umas contração, mas nada forte, assim. Era uma contração que eu suportava a dor, uma dor super tranquila, só que tava contração de 5 em 5 minutos. Já começou uma contração mais intensa, assim, em questão de minutos. Aí, nessa que fez a internação tal, a gente vai para um quarto. E nesse quarto, foi o quarto onde eu fiquei o trabalho de parto todo e ganhei a Lorena. Só saí desse quarto para ir pra sala de recuperação, mas aí eu conto mais pra frente. Então, aí a gente chegou nesse quarto, e aí ela falou pra mim, ó, se você quiser tomar um banho, pode tomar. Se você quiser ficar debaixo do chuveiro, pode ficar à vontade. Aí nesse quarto tinha todos os equipamentos pra me ajudar ali no trabalho de parto. Tinha a bola, né, que ajuda bastante no trabalho de parto. O chuveiro eu podia ficar tanto na bola no quarto quanto na bola no chuveiro. Tinha uma grade. Eu vou ver se eu tenho algumas fotos, alguns vídeos, só que tem que não sei se eu vou conseguir postar, porque tem umas partes que tá com bastante sangue, outras partes que eu tô já sem a camisola, então eu vou ver o que eu consigo postar, o que eu consigo mostrar aqui pra vocês. Mas tinha uma barra de ferro para poder fazer agachamento, que também ajuda no trabalho de parto, né? Tinha a banqueta de parto, que foi onde eu ganhei a Lorena, tinha a maca, tinha todos os equipamentos para fazer o atendimento dela assim que ela nascesse, a maca para poder para poder fazer o atendimento dela, tudo bonitinho. Os equipamentos para que estava me monitorando a todo momento, pressão, oxigenação, então o quarto era bem completo assim, a gente ficou bem tranquilo em relação a isso, porque a maternidade era bem equipada, né? Então, ficamos nesse quarto. E cheguei nesse quarto, era 5 e pouco da manhã, 5h20 mais ou menos. A gente ficou nesse quarto durante o trabalho de parto todo. Eu fiquei 15 horas em trabalho de parto.
sim, foi bem sofrido. Não foi fácil, não foi assim, nossa, foi um trabalho de parto bem sofrido. Eu senti muita dor. E não foi assim rápido, igual tem gente que, ai, nossa, foi rapidinho e nasceu. Não, foram 15 horas em trabalho de parto. Eu internei 4 e pouco, 5 horas, né? Eu fui para esse quarto em 5h20. A Lorena foi nascer 7h29 da noite. Então, foi assim, intenso. Foi um sábado, né? Foi um sábado bem intenso pra gente. A gente passou o dia ali naquela função. O Guilherme tava comigo o tempo todo, da hora que a gente internou. Ele não saiu de perto de mim um minuto. Ele me ajudava, ele fazia massagem na hora que eu precisava, porque tem a massagem que faz na lombar, né? Pra poder ajudar nas dores. A enfermeira auxiliou ele, ensinou ele a fazer as massagens. Quando eu tava com dor, ele me ajudava. Na hora que eu precisava ir pro banho, ele me ajudava. Então foi assim, bem intenso. Quando eu internei, eu já tava com 4 centímetros de dilatação. Então, aí a cada 1 hora eles fazia o MAP, né, para poder ver a frequência cardíaca dela, e a cada 20 minutos eles vinham fazer o que eles chamavam de dinâmica, que um enfermeiro, um enfermeiro ou enfermeira vinha, ficava com a mão na minha barriga e contava quantas contrações eu tinha em questão de 10 minutos. E qual era a intensidade dessa contração. Além do MAP, tinha de 20 em 20 minutos essa dinâmica que eles chamavam. Então, assim, eu tava muito bem acompanhada, que me deixou tranquila, que tanto eu quanto ela tava sendo monitorada a cada 20 minutos e a cada 1 hora com o MAP. Então, e aí eles vinham também com o aparelhinho e ficavam escutando o coração dela. Então, tava tudo bem, eu tava muito bem monitorada ali, e ela também, ela tava super bem o tempo inteiro, nada que eles falaram que tava fora do normal, tudo dentro do normal, ela tava super bem. Eu tava bem, assim, né? Dentro da normalidade da dor ali. E eu fiquei ali sem remédio, sem nada, até umas 2 horas da tarde. E aí, quando deu 2 horas da tarde, eles me examinaram. Eu tava com 6 centímetros de dilatação, porém, não tava evoluindo mais. Aí eles me falaram: ó, a gente tem a opção de colocar ocitocina na veia para ajudar ali, para poder as contrações intensificar e dilatar mais. Aí perguntou se eu queria ou não, eu aceitei, porque eu já tava com muita dor nessa hora, eu já tava no auge da dor, assim, uma dor que eu não vou saber expressar para vocês, realmente é uma dor terrível. E aí coloquei o soro, só que eles me orientaram que esse soro ia aumentar ainda mais a dor, mas mesmo assim ainda eu quis, porque eu queria agilizar ali, eu já tava com muita dor, já era 2 horas da tarde, eu não tinha comido nada, não podia comer nada assim, comida. Eles me trouxeram gelatina e suco, mas ainda assim, né, eu tava muito cansada, não tinha dormido, porque eu deitei 1 hora da manhã, 2h20, 2 e pouco, minha bolsa estourou, então eu cochilei, eu tava morrendo de sono, sem comer. Então, eu aceitei a ocitocina, né? E aí as dores realmente começaram a intensificar, intensificar, intensificar. E eu não aguentei mais. Aí eu pedi pra eles, pelo amor de Deus, eu preciso de anestesia, me dá anestesia. E eu achei que eles iam enrolar ali pra dar anestesia e tal, mas não. Na hora que eu pedi a anestesia, a médica veio e perguntou pra mim se eu queria, você quer analgesia e tal? Eu falei, sim. Ela sabe como funciona? Eu falei, não, eu só preciso de alguma coisa que me ajuda, pelo amor de Deus. Aí ela, então tá, eu vou chamar o anestesista, ele vai te explicar como funciona. E aí, rapidinho ele já vem. E realmente foi questão de 5 minutinhos, o anestesista já chegou, conversou comigo, com o Guilherme, explicou que ele ia dar uma anestesia, que é na coluna, né? É como se fosse a anestesia da cesárea. Porém, eu continuava tendo as contrações, só não ia ter a dor. E o movimento das pernas, tinha movimento das pernas, mas não sentia tanto. Era mais, tipo, eu perdia, acho que questão de 70% dos movimentos, assim. Então, nesse momento eu ia ficar deitada na cama, né? Não ia fazer os exercícios nem nada. E eu não ia sentir dor nenhuma durante 2 horas. Então, eu aceitei, ok, falei, tá tudo bem. Aí ele veio, me acalmou, eu tava com muita dor nessa hora, assim. Foi um dos momentos que eu tava pedindo, pelo amor de Deus, que eu não aguentava mais. E foi um momento bem intenso, assim, que eu achei que eu falava que eu não ia aguentar, que eu não ia aguentar, que eu não ia aguentar a dor.
E aí ele foi, me acalmou, conversou comigo e tal, me deu anestesia. E realmente, deu anestesia, não senti mais nada. Foi onde eu consegui dar uma cochilada, como eu tava com muito sono, muito cansada, eu cochilei. Porém, eu tava com a citocina na veia, né? Eles colocaram acesso na minha mão. E as contrações continuaram, eles continuaram monitorando, tanto eu quanto ela, de 20 em 20 minutos a tal da dinâmica e de 1 em 1 hora o MAP. E aí, nessa que eu acordei, eu dei uma cochilada, tal, questão de 1 hora ali, eu acordei já com dor. Não dor forte, mas eu tava com dor. Aí eles falaram, olha, não era pra ela estar com dor, quer dizer que evoluiu bem o trabalho de parto, vamos examinar de novo. Daí me examinaram de novo, já tava com 9 centímetros de dilatação. E nisso já era quase 5 horas da tarde. E aí foi, aí ela falou assim, agora como você tá com dor, mas não tanto, vamos fazer alguns exercícios pra gente ajudar a terminar de dilatar e ajudar ela a nascer o quanto antes, porque vai passando o efeito da anestesia, você vai voltar a sentir dor intensa. E aí eu fui, fiquei na bola, fiquei fazendo agachamento, aí tinha uma hora que eu ficava em pé na cama, do lado da cama e agachava, ou nessa barra, andava um pouco no quarto também. Então, fiquei ali e tal. E aí a dor começou a intensificar muito, muito. Comecei a chorar de dor de novo, desesperada. Falei, eu preciso de mais anestesia, tem como? Aí eles falaram sim, só que aí ele veio e me explicou, ó, agora eu não consigo fazer cessar totalmente a dor. O que eu consigo fazer é que diminua, que seja uma dor tolerável. Eu falei, não, pode ser, eu tolerando a dor, tá tudo bem. Aí ele me deu outra, ele me deu anestesia e deixou um acesso. Ele puxou o acesso até aqui em cima no meu ombro, então o acesso estava aqui na minha lombar e ele puxou ele até aqui em cima para se precisasse novamente, já estava fácil o acesso ali, realmente. Aí ele foi, aplicou novamente e aí a dor ficou suportável. Aí só que ele deu uma dose baixa, então ficou ali uns 40 minutos só. E nesses 40 minutos terminou de dilatar o 1 centímetro que faltava. Então tinha dilatado os 10 centímetros e a dor voltou daquele jeito. E eu desesperada, pedindo pelo amor de Deus que eu não ia aguentar. Daí ele veio e falou: vou te dar mais uma dose de anestesia. Só que eu não posso dar uma dose forte da mesma forma, não posso deixar você totalmente sem dor, porque agora, a qualquer momento, ela nasce. Então, eu preciso que você esteja ativa, que você consiga andar, que você consiga se movimentar e fazer força na hora que o corpo pedir. Aí, tudo bem, me deu anestesia de novo, a dor ficou mais tolerável. E aí, eu comecei a fazer alguns exercícios e eles me perguntaram se eu não queria a banqueta de parto, porque eu não tava conseguindo ficar deitada na cama, na maca, eu sentia muito mais dor. Então aí eles falaram, ó, a gente tem a banqueta de parto, que também é uma opção muito boa. E se você quiser, a gente pode pegar. Daí eu falei, não, tudo bem, eu quero. Aí, a banqueta de parto, eu vou ver se eu consigo alguma foto, alguma coisa, e eu deixo aqui pra vocês verem como que é a banqueta de parto. E aí eu ganhei ela nessa banqueta de parto. É, Aí eu fiquei sentada, quando passou, acho que uns 15 minutos mais ou menos, o meu corpo começou a querer fazer força sozinho, realmente. Quando eu via relato de parto, o pessoal falando que o corpo faz força sozinho, realmente. Meu corpo sozinho comecei a sentir vontade de fazer força, uma força incontrolável. E aí eles ficaram, já chamaram os outros enfermeiros, ficaram já mais atentos ali, que já estavam na fase ativa de trabalho de parto. E aí essa fase ativa que eles falam é a fase que a criança tá nascendo, né? E foi bem rápido, assim, tipo, pelo menos pra mim, assim, na minha percepção. Eu fiz coisa de 5, 6 força mais ou menos e ela nasceu. Foi um momento assim bem tenso, porque a dor da anestesia passou nesse meio tempo, então as contrações que vinha contração já sem remédio nenhum, mas a pressão dela saindo. Então assim, foi um momento bem desafiador pra mim, assim, foi um momento bem tenso, vamos dizer assim, mas foi rápido. Então, é... e aí, nossa, que ela tava nascendo, ela falou, ela tá nascendo, calma, calma. E aí a gente, não sei, a dor a gente eu consegui suportar mais a dor ali, porque eu sabia que tava acabando, que eu ia pegar ela no colo, que tava já na reta final, e que ela já tava praticamente nascendo, né? E então, aí nessas forças, 4, 5 forças que eu fiz, ela nasceu. E uma coisa que eu queria muito é que assim que ela nascesse, ela viesse direto nos meus braços, que eles não tivessem intervenção nenhuma ali naquele momento, e foi assim que eles fizeram. Assim que ela nasceu, a médica já colocou ela direto no meu colo, e ela ficou ali comigo.
enquanto terminava de sair a placenta, enquanto tinha que fazer o corte do cordão. E eles perguntaram se o Guilherme queria cortar o cordão e o Guilherme quis, então foi um momento assim bem emocionante pra gente. Ele foi, cortou o cordão, eu com ela no colo, ela ficou ali comigo e tal, aí eles tiveram que me levar pra maca, né, porque como eu tava nessa banqueta sentada, eles tiveram que me levar pra maca pra poder me examinar, ver como que foi, como que tava. E aí ela ficou no bercinho ali, eles foram a examinar ela, analisar ela, ver como que ela tava, tudo bonitinho, e eu fiquei na maca na cama ao lado, né? Então ela ficou do meu lado ali o tempo todo, não saiu de perto de mim em nenhum momento. E aí, nessa que eles foram me examinar, eles viram que eu tive uma laceração bem feinha, assim, vamos se dizer. Foi uma laceração bem. Foi grau 2 ou grau 3, não me lembro assim exato. Porém, é, essa laceração ficou apenas um fio, como se fosse ela explicou pra mim, como eu vou explicar as palavras que ela me explicou. Ficou como se fosse uma folha sulfite entre para poder romper e afetar o intestino. Então, eles não iam conseguir costurar apenas ali com anestesia local. Daí eles me explicaram que eles iam ter que me levar para uma sala de cesárea para fazer um procedimento que era para poder costurar tudo bonitinho, porém eles iam ter que me dar uma anestesia que eu dormisse, que eles iam ter que me desmaiar, porque só com anestesia local eu não ia aguentar a dor. E aí então o que aconteceu? O Guilherme ficou com ela na sala de recuperação, né? O Guilherme ficou com ela e eu fui para essa sala para poder fazer essa intervenção, né? Poder costurar tudo bonitinho, ver como que tava, ver qual era o grau, como que ia fazer. E demorou 3 horas esse procedimento. Foi bem assim, bem chatinho. Mas no fim deu tudo certo. Depois que acabou esse procedimento, eu fui pra sala de recuperação junto com eles. E aí depois eu tinha que ficar na sala de recuperação durante 2 horas. 2 horas. E aí depois que passasse totalmente o efeito da anestesia, eu subiria pro quarto. Só que como nisso já era de madrugada, né? Porque aí eu saí da sala de cirurgia, assim, que eles terminaram todo o procedimento e me levaram pra sala de recuperação, já era 10h20 da noite. Aí, para liberar o quarto de madrugada, a gente sabe que é tudo mais complicado de madrugada, né? Então, aí eles deram uma enroladinha, sei que eu fui chegar no quarto onde eu fiquei, já era 5h20 da manhã. Aí cheguei no quarto, a primeira coisa que eu fiz, que eles me orientaram era tomar banho. Aí eles iam trazer comida pra mim, um lanche, na verdade, né? Porque não era ainda o café da manhã. Ia trazer um lanche pra mim. Aí eu tinha que comer esse lanche pra mim poder tomar banho. E aí sim eu podia deitar e descansar. E assim foi feito. É assim que eu cheguei no quarto. Eu esperei coisa de 10 minutinhos, já veio esse lanche, eu comi. E aí eu tomei banho. E aí depois, nesse primeiro banho é com a enfermeira, né? Então a enfermeira me acompanhou, porque eles falam que nesse primeiro banho corre risco de ter desmaio e tal, então a enfermeira tem que acompanhar. Mas graças a Deus não desmaiei, não me senti mal, não senti tontura, não senti nada, tava super bem. Como eu tava com medicação, não tava sentindo dor nenhuma, tava me sentindo ótima, nem parecia que tinha sofrido todo aquele trabalho de parto ali, né? Tava me sentindo super bem. Lógico, com medo, né? Eu tava mais com medo do que com a coisa. Tava andando mais retraída, assim. Mais dor, assim, zero, graças a Deus. E aí, a gente foi dormir, tentar dar uma descansada, né? E assim foi essas primeiras horas ali de trabalho de parto e com ela, né? Foi tudo muito intenso, assim, foi tudo muito. Nossa, eu não imaginava que era daquele jeito, eu sabia que era complicado, mas não imaginei que era tão difícil o trabalho de parto. Olha, quem tem parto natural, sem intervenção nenhuma, tem todo o meu respeito, porque eu vou te dizer, é muito sofrido, muito doloroso. A minha sorte que a equipe que me atendeu foi super atenciosa, a equipe que me atendeu me deu todo o suporte possível. Então, assim, foi tudo muito tranquilo em relação ao procedimento. Tudo que eu pedia, eles me auxiliavam, me ajudavam, não negaram. Quando eu pedia a anestesia, eles não negaram nem um minuto. Toda hora que eu pedia alguma coisa, eles já vinham me atender. Então, assim, fiquei muito feliz. E outra coisa também que eu gostei muito, que foi uma experiência muito boa, foi de ter a Lorena
nesse quarto junto com o Guilherme, que ficou só eu e ele, não tinha outras pessoas junto, era só eu e ele no nosso momento ali. Os médicos e enfermeiros entravam para poder me avaliar, mas já saíam. Eles deixaram a luz apagada, tinha um, um refletor no teto que refletia como se fosse o céu com algumas estrelas. Podia colocar música para escutar. Eles falaram que se quisesse colocar, a gente até colocou. Enquanto eu tava mais calma assim de dor, a gente colocou uma música para escutar, para poder relaxar. Eles colocaram uma plaquinha. Eu vou deixar por aqui alguns vídeos, alguns cortezinhos que a gente conseguiu gravar. Colocaram uma plaquinha escrito Vem Lorena, colocaram uns pisca-pisca com umas plaquinhas, com umas frases. Eu achei assim muito acolhedor o ambiente, sabe? E aí depois, quando a gente subiu pro quarto, era só eu e o Guilherme também. A gente não ficou em quarto junto. Nosso convênio, graças a Deus, cobria o quarto privativo. Então a gente ficou só eu, o Guilherme e ela. Então isso foi muito bom. As enfermeiras super atenciosas. Vinha para poder dar remédio para mim, poder ver meus sinais e os sinais dela. Mas super atenciosas as enfermeiras. Os banhos que elas deram lá, elas super tranquila e explicava pra gente como que tinha que fazer, como que não tinha. Perguntava toda hora se a gente precisava de ajuda, perguntava toda hora se a gente precisava de alguma coisa. Então, assim, a gente foi muito bem atendido. Não sei se eu já falei nesse vídeo, mas eu ganhei ela na Santa Casa de Porto Alegre. É, Eu já tinha visto falarem muito bem, também tinha visto algumas coisas falando não tão bem, mas a minha experiência foi maravilhosa. Eu não tenho do que reclamar, desde o atendimento da recepção até a hora de vir embora, foi muito bem atendida. Não tenho do que reclamar de nada. Os médicos que me atenderam, os enfermeiros que me atenderam, todos eles me atenderam super bem. E foi isso, gente. Não sei se eu consegui explicar, expressar direitinho como que foi, como que não foi, mas tentei relatar tudo que eu lembrei assim aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.